Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo já começado semana passada, certo? Que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre números complexos. Então a gente vai começar agora com a introdução dos números complexos. Primeira coisa que nós vamos ver, nós vamos relembrar como que se resolve uma equação do segundo grau. Só que agora a gente vai ver aquelas equações que não tinham solução. Quando chegava num valor negativo para delta, por exemplo, e o professor falava, não existe raiz real para essa equação. Então a gente vai ver que agora existe. No conjunto dos números complexos, a gente vai dar resposta para aquele tipo de equação. Então eu coloquei aqui, ó, resolução de equações de segundo grau com raízes negativas. Passei o primeiro exemplo. Primeiro exemplo eu coloquei, ó, 3x ao quadrado mais 75 igual a zero. Esse tipo de equação é uma equação do segundo grau, por quê? Porque o maior expoente da variável é 2, então por isso que é segundo grau. Se não tivesse um 2, fosse só o x, seria de primeiro grau. Então ela é de segundo grau porque o maior expoente da variável é 2. E ela é uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? A equação completa do segundo grau, ela tem três termos. O termo A, B, o C, né, os coeficientes. O coeficiente A, ele sempre acompanha, é o número, né, que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é o número que acompanha o x na equação, não o x ao quadrado, o x. E o coeficiente C é um número que fica sozinho dentro da equação. Então, na maioria das vezes, ela tem três coeficientes. Essa equação aqui ela não tem três coeficientes, ela tem só dois, porque um deles é zero. O B é zero. Quando o B é zero, fica mais fácil de resolver. Nós não precisamos resolver pela fórmula de Bhaskara. A gente resolve direto pelas regras mesmo de resolução de uma equação. Então, o que nós vamos fazer primeiro nessa equação? Então, eu peguei a equação, o que eu fiz aqui? Eu peguei o 75 que estava no primeiro membro e passei para o segundo membro. O que é primeiro membro, segundo membro? Primeiro membro é tudo que está antes do sinal de igual. E segundo membro é tudo que está depois do sinal de igual. Então, eu peguei o 75 que estava no primeiro membro e passei para o segundo membro. Só que quando a gente faz essa conversão, nós temos que trocar o sinal, inverter o sinal, certo? Então, como estava mais 75, passou menos 75. Daí você me pergunta, e o zero? Onde que está o zero? O zero ele estava no segundo membro. Mas como 0 menos 75 é menos 75, eu já fiz a conta direta aqui, tá? Para ficar mais rápido. Então seria 0 menos 75, que dá menos 75. Então a equação ficou assim: 3x ao quadrado igual a menos 75. E agora, o que eu tenho que fazer? O próximo passo é tirar esse 3 dali. O 3, o que ele está fazendo com x ao quadrado? Ele está multiplicando, que é 3x ao quadrado. Então eu vou tirar esse 3 e passar para o outro lado dividindo, sempre o contrário. Se é mais fica menos, se é menos fica mais, se é vezes fica divisão, se é divisão fica vezes, né? Multiplicação. Então a gente faz essa troca sempre de operação. Então aqui vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a menos 75 dividido por 3. Daí nós vamos fazer essa divisão. X ao quadrado é igual a menos 25. 75 dividido por 3 dá 25. Menos com mais, menos. E depois, agora ficou x ao quadrado igual a menos 25. Aqui nós temos uma potência, né? Potência ao quadrado aqui, né? Potência de expoente 2. Então, qual que é o contrário de uma potência de expoente 2? É a raiz quadrada. Então, ao quadrado, potência ao quadrado, o contrário é uma raiz quadrada. Então, a gente vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar assim, ó, x igual a raiz quadrada de menos 25.
Lá no primeiro ano, no nono ano e no primeiro ano do ensino médio, quando chegava nessa resposta, o professor já falava, né? Não existe raiz real para essa equação. E parava a conta aqui e não resolvia mais nada. Os conjuntos dos números complexos foi criado para a gente conseguir resolver esse tipo de equação. Então, como que eu vou continuar essa equação? Então, olha só. Se a gente pensar aqui, ó, se eu desmembrar o raiz quadrada de menos 25, eu não posso representar ela desse jeito. Raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 25. Não dá para fazer isso? Por que que dá? Porque ó, se eu multiplicar menos 1 vezes 25, vai dar menos 25. Então, se eu multiplicar essas duas raízes, vai voltar naquela raiz inicial lá, que é a raiz quadrada de menos 25. Então, eu desmembrei. Eu separei né, esse sinal da raiz. Então, ficou raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 25. Esse raiz quadrada de menos 1, eles inventaram, né, criaram os números imaginários. Então ele fala que quando nós temos essa raiz quadrada de menos 1, a gente troca por i, que é a unidade, né, básica dos números complexos, certo? Essa é a unidade. Então o i vale raiz quadrada de menos 21. Então a gente troca esse raiz quadrada de menos 1 por i, certo? Então fica assim, i vezes 25. Então eu coloquei aqui, ó, unidade imaginária. O i é igual a raiz quadrada de menos 1. I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então toda vez que nós tivermos uma raiz quadrada negativa, a gente faz isso. A gente tira o sinal e coloca o i, tá? Então olha como que fica. Se a raiz quadrada de 25 é 5, e nós temos lá o i, então vai ficar i vezes 5. Para ficar mais bem representado, a gente inverte os lados, tá? A gente coloca o i na frente do 5, né? Atrás do 5, na frente, dependendo do ângulo que você olhe. Então vai ficar 5i. Então, em vez de ficar negativo, a gente troca esse negativo pelo i. Então fica 5i. Assim a gente consegue resolver, né, aquelas equações que antes a gente não resolvia. Aqui só faltou eu colocar que, como é uma raiz quadrada, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então nós temos que o x vai ser igual a mais ou menos 5i. Vai ter duas respostas. O mais 5i e o menos 5i. Tá? Toda vez que for raiz quadrada, a gente tem essa resposta. O mais e o menos, tá? Certo? Vamos ver outro exemplo. Agora eu passei o exemplo de uma equação completa do segundo grau. Ela tem os três termos. Ela tem o número que acompanha o x ao quadrado, tem o número que acompanha o x e tem o número que acompanha o 25. Quem são eles? Ó, o a, né, o coeficiente a, lembra que eu falei? Que é o número que acompanha o x ao quadrado. Como não tem nenhum número ali juntinho do x ao quadrado, é 1, que é 1 vezes x ao quadrado. Então, o a vale 1. O b é o número que acompanha o x. Então, se a gente olhar lá, o número que está acompanhando o x, né, multiplicando o x, é o menos 8. Então, o b é igual a menos 8. E o c é o coeficiente que fica sozinho. Então, que número que está sozinho na equação? 25. E é mais 25, então ele é positivo. Então, c igual a 25. É importante sempre ver bem os sinais desses números. Porque se você trocar o sinal desse número, a conta fica toda errada. Então, observem bem os sinais deles, se eles são positivos ou negativos. Daí, essa equação não tem outra forma. Tem várias formas, aliás, tem várias formas para se resolver. Mas a mais conhecida é a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. Então, lembrados qual fórmula é essa? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o a. Quem que são essas letras? Esses coeficientes que a gente tirou aqui do lado. O a, o b e o c. Então a gente vai trocar esses números, né? Substituir esses números, essas letras pelos números,
e vamos resolvendo até para ver como que vai ficar a resposta. Então, ó, aqui eu só troquei. Tava menos b. Como é menos b e o b já é negativo, é menos 8, então menos com menos fica mais. Então vai ficar mais 8. Mais ou menos a raiz quadrada. Dá lá, o b vale menos 8, então menos 8 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes 1, que vale o a, vezes 25, que vale o c. Então vai ficar isso daí. Dividido por 2 vezes o a. Quem que é o a? 1. Então 2 vezes 1. Só troquei os valores, troquei as letras pelos números. Agora a gente vai começar a resolver. Ó, primeiro eu resolvi esse 4 vezes 1 vezes 25, dentro da raiz, que é 4 vezes 1, 4, 4 vezes 25, 100. Então vai ficar 60. E resolvi também a potência, ó, menos 8 ao quadrado. Menos 8 vezes menos 8, que dá 64. Então vai ficar, então, mais 8, mais ou menos, raiz quadrada de 64 menos 100, 2 vezes 1, 2. Então, dividido por 2. Vamos resolvendo. Agora eu resolvi dentro da raiz. Ó, mais 8, mais ou menos, raiz quadrada de 64 menos 100, menos 36, dividido por 2. Lembra lá, ficou raiz negativa, né? Então não daria para resolver aqui. O que a gente faz? A gente, né, separa o negativo do 36. Então vai ficar raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de menos 1. A gente troca o menos 1 por i, né? Como a gente viu, a gente troca a raiz quadrada de menos 1 por i, e a raiz quadrada de 36 não é 6? Então vai ficar 6i, certo? Então ficou mais 8, mais ou menos 6i, dividido por 2. Nesse caso a gente tem duas respostas. Lembra que eu falei lá no primeiro exercício que sempre tem duas respostas, uma negativa e uma positiva? Aqui é a mesma coisa. Tá vendo no meio? No meio tem dois sinais, tem o mais e o menos. Então a gente tem que fazer duas respostas, uma positiva aí no meio e uma negativa no meio. Então fica, ó, a primeira vai ficar 8, certo? Mais 6 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. Então vai ficar 4 mais 3i. Então 8 dividido por 2, 4. E 6 dividido por 2, 3i, né? 6i dividido por 2, 3i. A outra é a mesma resposta, só que no meio fica o sinal de menos. Então vai ficar 8 dividido por 2, 4, menos 6 dividido por 2, 3, 3i, certo? Então essas são as duas respostas da equação de segundo grau quando a raiz é negativa. Então são os dois exemplos que vocês precisam para resolver os exercícios que eu vou passar para vocês no roteiro, tá? Então olhem lá no roteiro e vai ter que responder ela, vocês vão ter que resolver, né? Não, podem resolver no rascunho, não precisa nem colocar no caderno, não. Ou, quem quiser registrar no caderno, registre no caderno, só que vai passar as respostas lá para o formulário online, tá? Que também vai estar lá no roteiro, o link certinho para vocês colocarem as respostas. Ó, os exercícios que eu vou passar lá no roteiro são só esses aqui. Eu passei um exercício só e tem 4 alternativas, né? 4 questões para vocês resolverem, 4 equações. Coloquei duas equações que é completas, né? Duas equações completas do segundo grau, que é a letra A e a letra D. E a letra B e a letra C, elas não são completas, elas são incompletas e está faltando o B. Então façam como primeiro exemplo. Então a letra A e a D, vocês vão fazer igual o segundo exemplo. E a B e a C igual ao primeiro exemplo. Certo? Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês, então. Obrigado, tá? Me chamem lá no grupo, se caso tenham alguma dúvida, ou no privado, que eu vou ajudando vocês a resolver esses exercícios. Pode mandar foto para eu ver se está ficando certo, beleza? Bons estudos!